Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Senhor, nos abençoa nessa manhã, que Teu Espírito Santo fale conosco, e que nós possamos, ó Pai, aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Transforma o nosso coração, meu Pai, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Nós estamos falando sobre o tema chamados a servir, e hoje vamos falar sobre mais profundo, ir mais profundo. Eu quero mais uma vez começar com uma pergunta para a nossa reflexão. Você tem facilidade de ouvir e aceitar conselhos de outras pessoas? Parece uma pergunta fácil de responder. Mas às vezes não é. Esse texto relata um grande milagre realizado por Jesus. Aqueles homens que estavam pescando, e que o texto diz que eles eram sócios, né? Você lembra o nome dos 4 que estavam pescando? Sem olhar para a Bíblia? Pedro, André, Tiago e João. Eram os homens que estavam pescando. Eles eram sócios, eles tinham negócio. Eles eram pescadores experientes. Eles conheciam muito bem aquele lugar. Eles conheciam o melhor horário, eles conheciam o melhor local para pescar. E apesar disso tudo, eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Eu não sei se você já passou por situações como essa, mas eu já passei. Você
tem a sua profissão, tem know-how, tem experiência, sabe fazer, faz bem. E às vezes você passa um tempo fazendo e não acontece nada. Eles não desaprenderam, eles não perderam a mão. Eles foram e fizeram tudo o que eles sabiam fazer, mas não pescaram nada. E aí de manhã, quem chega? Jesus. Jesus os encontra na beira da praia. Eles estavam ali lavando as suas redes, lavando e consertando as suas redes. E de repente Jesus chega, ele estava sendo apertado pela multidão, a multidão queria ouvi-lo, e Jesus pede o barco emprestado. Por que Jesus pediu o barco emprestado? Jesus queria dar uma volta de barco? Jesus queria dar um passeio? O dia está tão bonito, me empresta o seu barco que eu quero dar uma volta. Foi isso que aconteceu? Não, Jesus estava usando o barco para falar com aquela multidão, porque naquela época tinha microfone, tinha caixa de som. Pois é, não tinha microfone. O pessoal da frente aqui me ouviu, aí atrás alguém ouviu quando eu tirei o microfone? Não. Então, falar do barco era uma técnica que eles usavam para que o vento propagasse o quê? A voz. Não sei se você já esteve em locais que são descampados, e você escuta a pessoa falando longe, porque não tem nenhuma barreira entre você e a pessoa. Então Jesus aparece de manhã, pede o barco emprestado para falar com as pessoas, para pregar o Evangelho, para falar das boas novas da salvação. E aí, meus irmãos, eu queria compartilhar, em cima desse texto, algumas verdades espirituais que nós encontramos nessa história. A primeira verdade espiritual que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã é a obediência. O que foi que eu falei? Obediência. O texto diz que Jesus entrou no barco e pediu a Pedro para afastá-lo da praia. Estão até acompanhando aqui, eu estou falando, eles estão passando o texto aqui atrás. Pedro, ele estava cansado ou descansado? Ele e os seus amigos passaram a noite inteira trabalhando. Aquilo para eles não era uma diversão. Eu sei que tem gente que gosta de pescar por lazer, por hobby, está tudo certo. Mas no caso aqui, era o trabalho deles. Eles tinham que pescar para colocar comida na mesa. Eles pescavam, vendiam e levavam dinheiro para casa. Então eles passaram a noite inteira trabalhando e não pegaram. Então de manhã eles estavam o quê? Cansados. Eles estavam, como se falava na minha época, de bobeira. Quando Jesus chegou de manhã, eles estavam de bobeira. Eles ainda estavam trabalhando, porque como eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada, quando Jesus chega, eles estavam fazendo o quê? Lavando e consertando as redes. Então eles não estavam de bobeira, não. Eles estavam ocupados. E de repente Jesus entra no barco e fala assim: Pedro, você pode afastar um pouco o barco da praia? E Pedro prontamente, porque o texto diz que entrando num dos barcos, que era o de Simão, que depois Jesus passa a chamá-lo de Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então o texto não diz claramente, mas ele dá a entender que Pedro obedeceu.
Quando Jesus entra no barco e pede para Pedro afastá-lo da margem, Pedro faz. Pedro estava cansado? Sim ou não? Pedro estava ocupado? Sim ou não? Mas ele obedeceu. Você já imaginou se Pedro tivesse dito a Jesus e era algo plausível dentro da situação, do contexto, porque ele estava cansado e ele estava ocupado? Ele poderia ter dado essa resposta a Jesus. Ele poderia ter dito a Jesus: não, eu não posso emprestar o barco agora, eu não posso levar o barco para o mar. Você não vê que eu estou cansado? Eu passei a noite inteira pescando e eu estou desapontado, eu estou frustrado, e além do mais, eu tenho que terminar de lavar e consertar as redes. Seria uma resposta possível? Sim ou não? Seria. Ele estava cansado, frustrado e ocupado, e ele poderia ter usado isso para responder a Jesus: não vou levar o barco para lugar nenhum. O senhor procura outro barco, porque esse barco aqui não está disponível. Mas foi isso que ele falou, gente. Ao invés de responder dessa forma, ele resolve responder de uma outra forma. Ele resolve responder com obediência. Agora eu quero perguntar a você: quantas vezes nós já demos essa resposta para Jesus? Quando Jesus pediu algo para nós, em algum momento, quantas vezes nós já dissemos para Ele: Senhor, agora eu não posso. Senhor, agora eu estou ocupado. O Senhor não vê que eu estou trabalhando muito? Eu não tenho. Quantas vezes já não falamos: eu não tenho tempo? Falamos ou não falamos? Ou é coisa da minha cabeça? Sim ou não? Quantas vezes nós já usamos o cansaço, ou a decepção, ou a falta de tempo como desculpas para não obedecermos aquilo que Deus está mandando a gente fazer? Nós precisamos ter cuidado, porque a supervalorização do nosso trabalho e do nosso tempo pode nos fazer perder oportunidades com Deus. Eu já falei aqui várias vezes, quando eu era novo convertido, eu tive a alegria de ser discipulados por alguns homens de Deus muito abençoados. E um desses homens disse para mim, eu estava começando, eu tinha 17 anos, e foi no meu primeiro retiro de jovens. Não vou nem falar quando é que foi, para você não fazer a conta. Ele disse para mim assim: André, nunca diga não para Deus. Todas as vezes que Deus te chamar para fazer alguma coisa, responda sim. Porque se você disser não, Ele vai chamar outra pessoa, e você vai perder a oportunidade, o privilégio de servir a Deus. E eu nunca mais esqueci aquilo. Nunca mais. E olhando para esse texto, eu vejo este mesmo princípio. Pedro poderia ter dito não para Jesus, não é verdade? Sim ou não? Ele poderia ter dito não, mas diante de toda a frustração, diante de todo o cansaço, diante de todo o contexto, ele olhou para Jesus e decidiu obedecer. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu cheguei aqui no início do ano de 2001, eu era diácono lá na igreja da freguesia. Quem me ordenou ao diaconato lá foi o bispo Luiz Paulo, que na época era o pastor Luiz Paulo, e ele era pastor lá na freguesia, e
me ordenou ao diaconato junto com outros irmãos. E depois ele teve que vir para cá, né, com o falecimento do pastor Hugo. Ele veio para cá, se eu não me engano, em 1998. Eu ainda fiquei alguns anos lá, ajudando o pastor Roberto. E no início de 2001, eu me transferi para cá, com a minha família. Conversei com o pastor Roberto, né? Nós somos, graças a Deus, amigos até hoje. Mas quando eu cheguei aqui, o bispo Luiz Paulo falou para mim: olha, eu ordenei você ao diaconato lá na freguesia, mas você está chegando aqui na igreja agora, então eu vou pedir para você ficar um pouquinho no banco, para você conhecer a igreja, para as pessoas te conhecerem, tá? Então eu vou te reconhecer como diácono aqui na igreja um pouquinho mais para frente. Eu falei: tá bom, pastor, não tem problema nenhum. Lá na freguesia eu tinha sentido no meu coração o desejo de sempre ir para a igreja de terno. Desde que eu fui ordenado como diácono, eu sempre estava indo para a igreja de terno. Quando eu cheguei aqui, eu recebi essa palavra do pastor: você vai ficar no banco. A partir desse dia, como é que você acha que eu passei a vir para a igreja? Não era mais diácono. Não ia trabalhar. Tinha necessidade de vir de terno? Sim ou não? Não. Como é que você acha que eu passei a vir para a igreja? De terno. E sabe o que aconteceu? O culto aí naquela época era quarta-feira. Eu vim direto do trabalho de terno. Não era diácono. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Eu só estou usando como exemplo. Eu lembro que eu cheguei aqui mais cedo, que eu vim direto da cidade, de terno. Fui no gabinete e não tinha ninguém. Falei: caramba, o pastor não chegou. Aí fiquei sentado lá esperando o pastor chegar. Daqui a pouco entrou no gabinete Paulinho com o telefone no ouvido. Pastor, tem ninguém aqui no gabinete não? Ah, não, tem o irmão André aqui. Falei: ah, tá bom. Aí eu estou só ouvindo, quer dizer, eu estou ouvindo o Paulinho falar. O que estava sendo falado do outro lado da linha não dava para ouvir. Mas ele falava assim: não, fulano não está aqui não. Não, Beltrano também não. Ciclano também não chegou não. Eu falei: ih, vai sobrar para mim. Mas vamos lá. Daqui a pouco ele: ó, o André está aqui, deixa eu falar. Aí eu peguei: fala, meu pastor, estou com uma crise de coluna, não estou conseguindo sair da cama. O que o senhor precisa? Quer que eu vá começando aqui o culto? Não, você não está entendendo, eu não vou chegar. Você precisa fazer o culto todo. Eu falei: pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz. Eu não era mais diácono. Ele tinha me pedido para ficar onde? No banco. Mas o nosso compromisso com Deus, ele está acima de qualquer coisa. E quando ele precisou de mim, eu disse: eu estou aqui. Foi o que Pedro disse para Jesus: eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou ocupado, mas o barco está à sua disposição. Nós precisamos entender, meus irmãos, que no reino de Deus, apesar daquilo que você está vivendo ou sentindo, você precisa estar à disposição daquele que te chamou, daquele que te perdoou, daquele que te salvou, até o fim dos seus dias. Posso ouvir um amém? Tem que estar à disposição. Nós precisamos ser equilibrados. Temos que ter tempo para o nosso trabalho, temos que ter tempo para a nossa família, mas temos também que ter tempo para Deus. Porque ocupados, eu não conheço uma pessoa, aliás, até hoje eu nunca vi uma pessoa que eu cheguei para perguntar se ela estava liberada, a pessoa disse assim: não, pastor, eu estou sem fazer nada. Está todo mundo ocupado, gente.
Mas apesar de estarmos ocupados, nós precisamos estar disponíveis para quem? Para aquele que nos chamou. Posso ouvir um amém? Então, primeiro princípio, né? Primeira verdade espiritual é a obediência. Apesar do seu cansaço ou da sua frustração, apesar daquilo que você está sentindo, escolha obedecer a Deus. Posso ouvir um amém? A segunda verdade espiritual que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é o barco. Deus deseja usar aquilo que Ele te deu para cumprir o seu propósito em você e através de você. O barco era de quem? De quem que era o barco? De Pedro, de André, de Tiago e de João. O barco era deles. Sim ou não? O barco não era deles? Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Agora, quem deu a eles condições de comprar o barco? Quem deu saúde? Quem deu talento? Quem deu as possibilidades, que abriu as portas para eles comprarem e montarem aquele negócio? Foi quem? Foi Deus. E quando Deus pediu, o que eles fizeram? Está aqui. O barco é teu, Senhor. Quantas vezes eu já vi gente pedindo um emprego, pedindo uma casa, pedindo um carro, e quando Deus dá, e Ele pede, você fala, agora eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que lavar o carro que o Senhor me deu. Ah, Jesus, agora eu estou ocupado, o Senhor me deu uma casa tão grande que eu tenho que limpar ela todo dia. Entende o que eu estou querendo dizer? Você orou, você buscou uma bênção, Deus te deu a bênção, e agora que Ele precisa de você no reino, você está ocupada cuidando da bênção que Ele te deu. E aí você diz o que para Deus? Sim ou não? Ele diz não. Senhor, agora eu não posso. Quando Jesus pediu o barco, Pedro prontamente entrou no barco com Jesus e levou o barco para longe da praia. Tem gente que quer ser abençoado, mas não está disposto a entregar o barco. Não, o barco é meu. É claro que o barco é seu, o carro é seu, a casa é sua, a vida é sua. Amém? Mas quem é que vem em primeiro lugar? Se você é o que você é, se você tem o que você possui, quem foi que abriu as portas para que você se tornasse a pessoa que você é hoje? É Deus. Então por que você não quer entregar o barco? Por que você não quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Aquele barco foi um instrumento através do qual Jesus pregou o Evangelho. Posso ouvir um amém? Então veja, o barco não foi pedido para Jesus passear, o barco foi pedido para Jesus pregar. O barco foi um instrumento para ensinar o povo sobre as boas novas, e Pedro, André, Tiago e João prontamente cederam o seu barco. E tem gente que hoje não quer ceder a bênção que recebeu para abençoar a obra de Deus. Eu fico muito feliz, meus irmãos, porque eu vejo o amadurecimento dessa igreja. Eu vejo o quanto pessoas estão amadurecendo aqui dentro. Pessoas que estão entendendo a dinâmica do reino de Deus. Principalmente quando nós tivemos um problema no final do ano passado, na festa da colheita, que nós precisamos de ajuda e muitas pessoas rapidamente, se colocaram à disposição com tudo que tinham, com o seu talento, com os seus recursos, pessoas que emprestaram até carro para a gente poder carregar as coisas, enfim, entregaram o barco. Sabe quando Pedro
André, Tiago e João receberam o milagre? Quando foi que eles receberam o milagre? Depois que eles entregaram o barco. Não foi antes. Se você ler a narrativa, o milagre da pesca, ele não acontece antes da entrega do barco. Ele acontece depois. Primeiro eles entregaram o barco, depois eles receberam o... Tem gente querendo receber o milagre primeiro para depois entregar o barco. Não funciona assim no reino de Deus. Não, pastor, mas eu sou muito apegado às coisas que eu tenho. Cuidado com esse apego. Cuidado com este amor. Jesus disse para nós não acumularmos riquezas aonde a traça e a ferrugem corroem. Eu já falei aqui várias vezes, não tem nada de errado em você ter uma reserva financeira, não há nada de errado em você, construir uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ter uma situação de vida, não tem nada de errado nisso. Porque a Bíblia diz que não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. É aquilo que prende o teu coração. Quando Jesus pediu o barco, o que eles fizeram? É teu, Senhor. Toma. Usa da maneira que o Senhor achar melhor. Terceira verdade espiritual. Primeira, obediência. Segunda, o barco. Terceira verdade espiritual: escutar e entender. Escutar e entender. Muitas vezes nós não estamos prontos para receber o milagre, porque por trás do milagre tem o propósito de Deus. E se a gente não compreender, se a gente não enxergar o propósito, se nós não abrirmos o coração ele vai continuar fechado. Pedro, André, Tiago e João, eles entenderam o propósito. Por que Jesus estava pedindo o barco deles? Eles sabiam que o barco era útil para Jesus falar. Eles compreenderam o que Deus queria. E muitas vezes você não entrega o barco, muitas vezes você não abre o coração, porque você não está compreendendo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Mas pastor, como é que eu consigo entender o propósito de Deus? Orando. Você tem orado e pedido, você tem pedido a Deus compreensão a respeito do propósito dele para a sua vida? Você tem pedido a Deus discernimento de como Deus quer te usar na obra dele? Se você não pedir, ele não vai dar. Se você não buscar, ele não vai falar. Eu, quando me converti, eu entendi essa dinâmica. Eu pedi a Deus: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? A minha vida é tua, ela está nas tuas mãos, mas eu não sei como o Senhor quer me usar. E desde cedo eu orava, eu clamava a Deus, eu pedi até que um dia o Senhor me respondeu. Você precisa pedir a Deus compreensão do propósito que Ele tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, Deus não tem propósito para a minha vida. Se Ele não tivesse propósito, você não tinha nem nascido. Você entende isso? Se você não tivesse propósito, você não teria nem nascido. Todo mundo tem propósito. É preciso escutar e entender, é preciso pedir compreensão do propósito de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém?
Então falamos sobre obediência, mesmo cansados e frustrados, eles obedeceram. Falamos sobre o barco, quer o milagre? Entrega o barco primeiro. E falamos sobre escutar e entender, que significa compreender o propósito de Deus. Quarta verdade espiritual, a forma de agir. Eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre o agir de Deus vai ser da forma que você espera. A gente cria expectativas na nossa mente e a gente acha que Deus vai fazer assim, assim, assado. Deus vai fazer dessa forma, e eu tenho planos, e Deus vai abençoar os meus planos, e eu vou fazer assim, e vai acontecer aquilo, e eu vou chamar assim, e vai acontecer assado, e por aí vai. Sim ou não? A gente tem planos, mas Deus age conforme os nossos planos? Nem sempre. Deus não é limitado pela nossa vontade. Você entende isso? Eu vou repetir: Deus não é limitado pela nossa vontade. Ele não é. Ele não é. Precisou ficar uma noite inteira sem pescar, para que o coração daqueles homens estivessem disponíveis para Deus. Precisou Jó perder tudo, para que no final ele dissesse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então a forma de Deus agir não é definida pela minha vontade. Abraão recebeu um chamado de Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão peregrinou. E Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. E ele aguardou 25 anos o cumprimento daquela promessa. Quando o menino nasceu, que ele falou: agora eu vou explodir. Agora, vai ser só bênção. Eu chamo ele e falo: Abraão, está feliz? Óbvio que eu estou parafraseando. Está feliz? Muito, Senhor. Agora sobe no monte e sacrifica o teu filho. O que Abraão fez? Foi entregar o filho. Certo de que Deus sabia o que estava fazendo. Ele não sabia, mas ele sabia que Deus estava no controle. Precisaremos abrir mão da nossa forma, do nosso conhecimento e da nossa capacidade para que a vontade de Deus prevaleça. Não se trata do que você sabe, ou da sua capacidade, ou do seu talento. Se você quer andar com Deus, você tem que deixar Deus agir. Tem que deixar. Porque tudo que você sabe é nada. Tudo que eu sei é nada comparado à grandeza de Deus. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito estudada, eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento, eu sou uma pessoa que tem muita sabedoria. Tudo isso é nada se comparado à grandeza de Deus. Quinta verdade espiritual: humildade. Para fazer o que Deus quer, você vai precisar de humildade. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores experientes? Sim ou não? Sabiam pescar? Sabiam o melhor local, o melhor horário?
Mas de repente, volta no versículo anterior, por favor. De repente, um homem que chegou do nada. Você acha que eles conheciam Jesus? Você acha que nessa passagem aqui eles conheciam Jesus? Não. Eles passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada, e de repente de manhã chegou um homem lá que eles não conheciam. Eles não sabiam quem era Jesus. E de repente um homem que brotou do nada, que não tinha nenhuma pinta de pescador. E Jesus era o que, gente? O que Jesus era? Qual a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ele tinha pinta de pescador? Não. Um homem que não tinha nenhuma pinta de pescador, que provavelmente não sabia nada de pesca, chega para aqueles homens e fala assim: leva o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Se você fosse um pescador experiente, você ia escutar Jesus? Esse homem doido aí, apareceu do nada. É o famoso quem esse homem aí? Mandando a gente, você vê, mandando a gente para o lado mais fundo do lago. Ele pensa que é. Quem pesca aqui é a gente. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. E naquele momento, com toda a humildade no coração, versículo 5, por favor, eles disseram: mestre. Mas eles chamaram Jesus de mestre, então eles sabiam que Jesus era Jesus. Não, eles chamaram Jesus de mestre porque Jesus estava ensinando. Então eles falam: bom, isso aí é um mestre, ele está ensinando os seus discípulos. Eles não sabiam quem era Jesus, mas viram que ele era um mestre, que tinha alunos, que tinha discípulos. Eles disseram: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra eu lançaria as redes. Quero perguntar: quantos de nós responderíamos dessa forma? Quantos de nós teríamos a humildade de nos dobrarmos à vontade de alguém que não conhece tanto quanto nós? De alguém que não tem tanta experiência como nós, mas que nesse caso aqui é o autor e o consumador da vida. Deus fala através de nós, amém? Mas Deus fala também através de outras pessoas. E nós precisamos estar atentos, porque a humildade é importante no reino de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos, entender o nosso lugar. Você não é a pessoa mais importante do reino de Deus. E você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí: você também não é não, irmão. Pode falar para ela: eu não sou. Pode falar: eu não sou, e você também não é não. Nós somos muito importantes para Deus, amém? Mas ninguém é mais importante. A humildade, ela é necessária para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Se esses homens não tivessem tido a humildade de dar ouvidos a Jesus, o milagre não teria acontecido na vida dele. Você lembra da história de Naamã? Quem era Naamã? Muito bem, era esse aí mesmo. Naamã era um general, se eu não me engano, da Síria. Um homem vencedor, um homem de guerra, um homem que tinha tudo que ele queria.
Mas faltava uma coisa para ele. Ele era leproso. E um dia uma serva hebreia que trabalhava na casa dele disse para ele: meu senhor, se o senhor conhecesse o Deus de Israel, se o senhor conhecesse o profeta Eliseu, o senhor seria curado. Ele disse: quem é esse homem? Este homem é um profeta lá em Israel, assim, assim, assado. Está aqui o endereço dele. Naamã partiu. Chegou na presença do rei de Israel e falou: olha, eu estou aqui para ser curado. O rei quase caiu para trás. Eu não tenho poder para te curar. Não, mas me falaram que aqui tem um profeta chamado Eliseu. Ah, é o profeta? Então vai falar com o profeta. Eu não tenho nada a ver com isso. E Naamã foi lá falar com o profeta. Eliseu estava deitado na cama. E aí chegou o servo dele: meu senhor, tem um homem, um general da Síria, quer falar com o senhor. O que ele quer? Quer falar com o senhor, mas eu não quero falar com ele não. Pergunta logo o que ele quer. Olha, ele veio aqui porque alguém falou que ele poderia ser curado da lepra. Ah, tá bom, manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Sabe como é que Naamã ficou? Puxa vida, esse homem é bom mesmo, ó. Que maravilha. Eu saí lá da minha terra, andei esse tempo todo debaixo de sol. Puxa, que bênção que foi esse homem na minha vida, né? Foi assim que Naamã fez? Naamã ficou, como diz a garotada hoje, ficou pistola. Ficou furioso. Ele ficou indignado. Quem esse homem pensa que é? Eu sou um general, eu saí da minha terra, eu vim aqui, trouxe presente. Esse homem não se deu o trabalho de me receber. Agora quer que eu mergulhe num rio sujo, poluído? Tem rios melhores lá onde eu moro. Eu não vou pular em rio nenhum. E foi embora. Faltou o quê? Humildade. Sem humildade, a bênção de Deus não vem. Graças a Deus tinha um homem sensato, seu fiel escudeiro, um homem sensato, chegou para ele e falou: meu senhor, posso lhe falar? Naamã disse: pode. Se o profeta tivesse mandado o senhor escalar a montanha mais alta, o senhor subia? Subia. Se o profeta mandasse o senhor carregar um boi nas costas, claro que eu estou parafraseando, só carregava? Carregava. Então o que custa só mergulhar no rio? Aí Naamã falou: é mesmo, né? Custa nada. Vou mergulhar nesse rio aí. E mergulhou uma, mergulhou 2. O profeta mandou mergulhar 7. Mergulhou 3, mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6 e nada. Mas a humildade daquele rapaz que estava com ele disse: meu senhor, falta um. E quando Naamã mergulhou a 7ª vez, ele ficou curado. Sem humildade, você não vai experimentar as bênçãos de Deus. Se você tiver essa maneira de pensar de Naamã, que você é importante demais para mergulhar no Rio Jordão, você não vai receber a bênção de Deus. Que você é importante demais para jejuar e orar, que você é importante demais para fazer isso ou aquilo, você não vai receber a bênção de Deus na sua vida. 6ª verdade espiritual: eles lavavam as redes. Eles lavavam as redes. Quem estava lavando as redes? Quem estava lavando as redes? Eles estavam lavando as redes. Quem eram eles? Pedro,
Se você esquecer um, eu vou brigar com você, que é o mesmo nome meu: Pedro, André, Tiago e João. Eles estavam lavando. A obra de Deus não pode ser feita sozinha. Ninguém faz nada sozinho. O trabalho de lavar as redes era grande demais para uma pessoa só. O trabalho no reino de Deus é grande demais para uma pessoa só. Tem que compartilhar. Você precisa compartilhar o trabalho. Você precisa de ajuda. Ninguém faz nada sozinho, nem na vida secular, muito menos no reino de Deus. Jesus não chamou um apóstolo, ele chamou quantos? 12. No dia de Pentecostes, quantas pessoas estavam reunidas lá? Peguei vocês, viu? Quantas pessoas estavam reunidas no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado? Hã? Vou te dar uma dica: pega o número dos apóstolos e multiplica por 10. Ah, gente, pelo amor de Deus. Aula de matemática básica: qualquer número que você multiplica por 10, basta fazer o quê? Acrescentar um zero no final. 12 vezes 10? 120, muito bem. 12 viraram 120. Quando Jesus subiu aos céus, quantas pessoas tinham? Eita, tem que ler a Bíblia, hein, gente? Aproximadamente 500 pessoas. Está tudo escrito lá em Atos. Começa com 12, vira 120. Quando Jesus ascende aos céus, tinham quantos? 500. Depois Pedro prega. Quantas pessoas se batizam? 3.000. Pastor, por que o senhor está falando de números? Porque números são importantes. De 12 virou 120. De 120 virou 500. De 500 virou 3.000. E lá no Apocalipse fala de uma multidão que ninguém poderá contar. Ninguém poderá contar. O povo de Deus é muito grande. A seara é muito grande. Então ninguém pode fazer nada sozinho. Porque nós temos que ir atrás dessa grande multidão. Muitos estão aí fora perdidos. E quem é que tem que pregar para eles? É o vizinho? É o irmão do lado? Não, quem tem que pregar é a gente. Sétima verdade espiritual mais profundo. No versículo 4, Jesus disse: leve o barco para o lugar, está escrito aqui, leve o barco para o lugar mais fundo. Jesus disse: vá para onde as águas são mais profundas. Existe o lugar exato para que o milagre de Deus aconteça. E não é no raso, gente. Na superfície não tem milagre. Já falei aqui. A praia é muito legal. Porque a praia, ela pega todas as pessoas nos seus mais diversos níveis. Tem as crianças que ficam na areia, brincando com baldinho e terra molhada, não é verdade? Aí tem as crianças que são um pouquinho maior, que ficam ali na beirinha tomando caldo, né? Enchendo a sunga de areia. Tem as pessoas que têm medo de entrar e ficam lá com o baldinho, né? Tem o pessoal que é mais corajoso, que dá um mergulhinho e volta correndo. E tem o pessoal que entra e nada. Sim ou não? Mas a bênção de Deus, ela não está no raso. A bênção de Deus, ela está no fundo. Você tem que amadurecer. Você tem que sair do estado de criança e se tornar um adulto. Estatura de varão perfeito.
Deus não vai colocar armas nas mãos de crianças. Deus não vai dar responsabilidades para crianças. Você precisa entender que tem que ir mais fundo, tem que sair da superfície, tem que depender de Deus. Ano passado eu fui convidado para um encontro, um café com pastores ali na igreja, numa igreja em Vila Valqueire. E veio um pastor de Belo Horizonte pregar, e ele, na sua pregação, ele estava dizendo que aonde há missão, há provisão. Ele estava falando sobre a provisão de Deus quando há necessidade, mas Ele provê quando a igreja está cumprindo a sua missão. Quando o povo estava no deserto, atravessando o deserto para entrar na terra prometida, não tinha comida. O que Deus fez? Mandou o maná do céu. Quando o povo queria carne, Ele mandou as codornas. E por aí vai. Quando a igreja está cumprindo a missão, haverá o quê? Provisão. A missão não se cumpre no raso, se cumpre no fundo, porque é quando nós dependemos totalmente dele. Nesse momento nós estamos cumprindo a missão. E mais, Jesus, ele não mudou o talento de Pedro, de André, de Tiago, de João de pescar. Mudou? A partir de hoje, eu vou dar um talento novo para vocês. Eu vou transformar vocês em outra coisa. Foi isso que Jesus fez? Sim ou não? Não. Bota aí, por favor, não me lembro agora o versículo. Não sei se é o 6 ou 7, que eu farei de vocês pescadores. Pode ir passando. Vai, mais um. Não, aí já está no último. É o 10. Ah, sim, isso aí. Veja que Jesus, ele não mudou o talento deles. Ele disse assim, olha, não tenham medo, de agora em diante, vocês vão continuar sendo o quê? Pescadores. Só que vocês vão passar a pescar o quê? Gente, você não precisa ter o seu talento mudado para cumprir a sua missão ou para cumprir a vontade de Deus. Você pode fazer a vontade de Deus sendo exatamente quem você é. Você pode dar glória a Deus por isso? O que está faltando é você ser apresentado ao propósito. Você precisa entender que, como eles sendo pescadores, eles foram levados a um outro propósito, continuaram pescando, mas ao invés de pescarem peixes, passaram a ganhar almas. Deus não precisa mudar o seu talento, Ele precisa apenas apontar você na direção certa. Mas você precisa abrir o coração. E na superfície, isso não vai acontecer. Você vai ter que mergulhar em águas mais profundas. Você vai ter que ter mais intimidade com Deus. Você vai precisar conhecer mais a Deus. Você vai precisar passar a andar mais com Deus. No meio de uma geração iníqua, aonde Deus olhou e disse: eu vou destruir a humanidade. A palavra de Deus diz que o Senhor achou graça em Noé. Em outras palavras, o texto estava dizendo que Noé, no meio de uma geração corrompida, escolheu viver de acordo com a vontade de Deus. Então é possível. Se Noé conseguiu, você também consegue. Mas você tem que sair da superfície. Tem gente que está há 20 anos parado no mesmo lugar, não tem crescimento espiritual, não tem amadurecimento espiritual, porque não quer ir para o lugar mais fundo do lago. Quer ficar brincando de baldinho na superfície. Não é isso que Deus quer para você, meu irmão. Não é isso que Deus quer para você, minha irmã.
Deus quer que você amadureça. Deus quer que você entenda o reino de Deus. E enquanto você estiver brincando na beira da praia, nada vai acontecer na sua vida. Talvez você pegue umas piabinhas. Se você já foi em lagoa, fica aqueles peixes pequenininhos na beira ali, que as crianças ficam correndo para pegar, aí bota dentro de uma garrafa de Coca-Cola cortada na metade. Aqui, pai, peguei um peixinho. É o que você vai pegar se você ficar na beira. É isso que Deus quer para você? Não. Oitava verdade espiritual: a medida com Jesus, ela é sacudida e transbordante. O texto diz, eu acho que volta um pouquinho, no 9 ou no 8. 7. Isso. O texto diz que um barco só não foi suficiente para armazenar os peixes. Não foi suficiente. Sem Jesus, a rede volta vazia. Ela só traz sujeira. Por que sujeira, pastor? Porque eles tiveram que lavar as redes. E estrago, eles tiveram que consertar. Então, sem Jesus, a rede ela volta como? Vazia, suja e furada. Com Jesus, a rede voltou como? Tinha tanto peixe que teve que chamar o outro barco, e o texto diz que os 2 barcos quase afundaram. Na presença de Deus, meus irmãos, o nosso cálice transborda. Mas você vai ter que sair da superfície e ir para o fundo. Quem quer cálice transbordante aí? Diga amém. Vai ter que ir para o fundo. Vai ter que ir para o fundo. Agora preste atenção na última, 9ª e última verdade espiritual. Versículos 10 e 11. Vamos falar sobre o chamado. Eles foram fazer o que a noite toda? Pescar. Eles pescaram? Não, eles pescaram, mas não pegaram nada. Aí Jesus vem, pede o barco emprestado, se afasta, ensina aos seus discípulos. Depois Jesus fala o que para eles? Olha, leva o barco para o lugar mais fundo, chegando lá, joga as redes de novo. E aí eles foram, jogaram as redes, e vimos que tinha tanto peixe que precisou de um outro barco para poder colocar os peixes, e quase que os 2 barcos afundaram. O texto diz, no versículo 9, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, bota no 8, onde Pedro disse: se afaste de mim. Isso, versículo 8. Quando Pedro olhou para aquela pesca maravilhosa, Pedro olhou para Jesus, se prostrou aos pés dele e disse o que? Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro entendeu o que estava acontecendo. Pedro olhou para aquela situação e disse: isto é sobrenatural, este homem é um homem de Deus, e eu sou um pecador, eu não posso ficar na presença dele, afaste-se de mim. Versículo 10, Jesus disse para ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador. Agora preste atenção, eles passaram a noite toda fazendo o quê? Por que eles foram pescar? Por que eles foram pescar? Porque era o trabalho deles, era o sustento deles. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Estavam cansados e frustrados.
Quando Jesus pediu o barco, eles foram. Quando foram para o fundo, pegaram uma quantidade sobrenatural de peixe. Os 2 barcos quase afundaram. E quando eles chegam na praia, com os barcos cheios de peixe, sabe o que acontece? Versículo 11. E arrastando eles os barcos para onde? Para a praia. O que eles fizeram com os peixes? Eles estavam lá para pescar. Eu quero que você preste atenção nisso. Eles estavam lá para pescar. Não pegaram nada. Jesus entrou na história. Eles foram para o mais fundo, jogaram as redes, pegaram peixe como eles nunca tinham pego na vida deles. E o que eles fizeram com os peixes? Deixaram tudo e o seguiram. Sabe por quê? Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Aquela pesca, aquele momento, não era mais importante do que andar com Deus. Se eles tivessem ficado com os peixes, talvez eles tivessem sustento por um bom tempo, sim ou não? Se eles tivessem ficado com aqueles peixes, eles iam dizer: mestre, valeu. Puxa vida, eu nunca fui tão abençoado, Senhor, glória a Deus. E eu já vi muita gente fazer isso, tá? Senhor, obrigado, que bênção maravilhosa. Obrigado, Jesus, Deus seja louvado. E vai curtir a bênção. Só que a bênção, deixa eu falar uma coisa para você, a bênção, ela uma hora acaba. Aqueles peixes, por maior que fossem a quantidade, uma hora eles iriam. O jovem rico, quando pediu a herança do pai, ele saiu da casa do pai com muito dinheiro, sim ou não? Mas uma hora o dinheiro acabou. Sabe o que não acaba? A presença de Deus. A presença de Deus, ela não acaba. E quando aqueles homens olharam para aquela quantidade de peixes e olharam para Jesus, eles escolheram quem? Quantas pessoas hoje estão escolhendo a bênção? Quantas pessoas hoje estão deixando de andar com Deus porque alcançaram uma bênção? A bênção, ela é provisória. Jesus, ele é permanente. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, não foi? Milagre extraordinário, sim ou não? Onde ele mora hoje? Sabe o endereço de Lázaro? Ele mora aqui na Taquara? Onde é que ele está morando? Ele ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. Coitado, morreu 2 vezes. Aqueles 10 leprosos que Jesus curou, morreram também. O filho daquela mulher que Jesus ressuscitou, morreu também. Nós precisamos, meus irmãos, entender que mais importante do que a bênção é o abençoador. É aquele que nos abençoa. Eles passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Jesus falou: vai para o mais fundo. Eles foram, jogaram as redes, pegaram uma quantidade de peixes enorme, levaram para a praia, largaram tudo lá e foram atender o chamado de Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas pastor, e se eles largaram tudo, como é que eles se sustentavam? Eis a grande questão. Se eles largaram tudo para trás, como é que eles passaram a se sustentar?
Eles continuaram pescando peixes? Sim ou não? Da onde viu o dinheiro para sustentar eles? E essa é a grande questão, meus irmãos. Se você quer andar com Deus, você vai precisar aprender a depender dEle. E essa é a lição mais difícil. Porque nós fomos ensinados a sermos como Tomé. Eu tenho que tocar, eu tenho que ver, eu tenho que ter uma segurança, eu tenho que ter uma reserva. Como aquele homem construiu celeiros maiores, disse: agora minha alma, você tem bens guardados para muitos anos, come, bebe e regala-te. Jesus disse o quê? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado, o que tens preparado, para quem será? Eles largaram tudo para dependerem de Deus. E eu me pergunto, quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Depender de Deus. Eu quero concluir convidando você para essa semana tomar quatro atitudes para você sair da beira da praia. 4 coisas que você pode fazer para sair da beira da praia. Primeiro, priorize a intimidade com Deus. Priorize a intimidade com Deus. Separe diariamente um tempo exclusivo para a oração e leitura da palavra. Essa semana agora. Separe um tempo todos os dias só para Deus. O horário é você que vai definir, mas você precisa separar um tempo exclusivo para Deus. Segundo passo para você sair da beira da praia: obedeça prontamente. Se Deus colocou algo em seu coração, pare de adiar. Se Deus colocou um propósito no coração, pare de dar desculpas. Se Deus te chamou para alguma coisa, faça. Pare de procrastinar. É tempo de atendermos, obedecermos prontamente. Então, primeiro, priorize a intimidade. Todos os dias separe um tempo para Deus. Segundo, obedeça prontamente. Pare de deixar as coisas para amanhã. Terceiro, entregue o seu barco. Você precisa entregar o seu barco. Ah, pastor, mas o barco é meu. Ok, o barco é seu. Ninguém está dizendo o contrário. Mas Jesus está pedindo para usar o barco. Jesus está dizendo para você: eu quero usar o teu barco. Disponibilize os seus dons, o seu tempo, os seus recursos para servir a Deus e as pessoas. E quarto, haja com fé. Mesmo que você não veja resultados imediatos, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, confie na palavra de Deus e lance as redes novamente. Profundidade espiritual não é emoção momentânea. Poderia aqui pedir alguém para chegar ali no teclado, fazer um fundo musical e fazer você chorar. É fácil. É fácil. A gente sabe fazer, mas não é de Deus. Fazer pessoas chorarem não é o que Deus quer. O que Deus quer é mudança, crescimento, amadurecimento. Não é apenas se emocionar por um momento e aí daqui a 3 dias você não lembra nem o que foi pregado. Se eu perguntar a você o que foi pregado domingo passado, você lembra? Ah, pastor, eu estou preocupado com a guerra da Ucrânia.
Não tem problema nenhum em você se preocupar com a guerra da Ucrânia, com qualquer outro assunto mundial, não tem problema nenhum. Mas a sua prioridade tem que ser o seu crescimento espiritual. Porque o seu crescimento espiritual vai levar você ao lado mais profundo do lago. E vai fazer com que você veja o sobrenatural de Deus na sua vida. A beira da praia é só para criança. E nós já deixamos de ser criança. Tem gente que ainda quer ficar como criança. Está errado. Tem que amadurecer. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino para lá. É chegado um tempo, meus irmãos, de crescimento, de amadurecimento nessa igreja, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Os diáconos podem se posicionar aqui, o ministério de louvor. Eu quero orar por você. De olhos fechados. Pai querido, Pai amado. A Tua palavra foi semeada nessa manhã, meu Pai. E eu te peço que o Senhor traga crescimento, Jesus. Amadurecimento. Que nós estejamos dispostos a entregar o nosso barco. Que nós estejamos dispostos a ir para o lado mais fundo do lago, Senhor. Que nós estejamos dispostos, Senhor, a ver o sobrenatural, mas ao mesmo tempo de abrir mão de tudo para Te seguir, como os Teus servos fizeram, meu Pai. Que os dons e talentos que nós recebemos, que sejam para a glória do Teu nome, Jesus. Que tudo que fizermos seja para a glória do Teu nome, Senhor. Porque nós somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Abençoa o Teu povo nessa manhã, Jesus. Abençoa a Tua igreja. Traz crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Vamos servir a ceia.